Eu estava aqui pensando referente a um assunto que a gente tem visto muito forte hoje nos nossos dias. E é um assunto que às vezes você pode até não estar vivendo, mas com certeza você conhece alguém nessa situação, que é a situação da dependência emocional. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Quantos casos a gente vê de relacionamentos, principalmente relacionamentos conjugais, sobre essa dependência emocional, sobre essa carência do outro, essa necessidade de ser aprovado pelo outro, de ser validado pelo outro. Mas a gente precisa entender que a dependência emocional não é algo que Deus aprova. Lá no livro de Salmos, capítulo 62, fala assim que somente em Deus, ó minha alma, espera. A gente precisa confiar mais em Deus, a querer se agradar mais a Deus. Há pessoas que não estão afastadas da igreja, mas estão emocionalmente escravizadas. Não deixaram Deus com palavras, mas o substituíram com sentimentos. E isso a gente pode ver nas atitudes, né? De pessoas que são dependentes emocionalmente. Dependência emocional é quando a pessoa ela passa a ser, no caso, quando a pessoa passa a ver no outro, né? Quando aquela outra pessoa passa a ser a sua fonte de alegria, a sua validação, o seu equilíbrio, a sua razão de viver. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que vivem desse jeito, se muitas das vezes você não está dentro dessa situação. Então, a dependência emocional é quando alguém depende da validação do outro, da opinião do outro para tudo. Ela se diminui para poder caber no mundo do outro. Tudo que ela faz, ela não faz pensando em si. Ela faz apenas para agradar o outro. Então a gente precisa entender que aquilo que a gente não consegue perder, sem desmoronar, vira um ídolo. E a gente sabe muito bem o que é que Deus fala acerca da idolatria. Deus fala lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. A dependência emocional, ela começa com aquela carência que não foi tratada, com aquela ferida aberta, com o medo da solidão, com a falta de identidade. Quando você espera de alguém aquilo que só Deus pode suprir, você está em idolatria. E a gente entende qual o perigo dessa dependência emocional. E são vários perigos. A gente precisa entender que pessoas elas não foram criadas para sustentar a alma de outras pessoas. E quem é dependente emocional é como se a sua sobrevivência, se o seu fôlego de vida, o seu respirar dependesse de outra pessoa. Sendo que a Bíblia nos mostra que Deus ele nunca quis que a gente precisasse de uma outra pessoa para ser inteiro. Colossenses 2,10 fala que nós somos completos nele, em Deus, não é numa outra pessoa. A dependência emocional, ela revela que a pessoa tem falta de identidade com Cristo. Ela revela que tem medo de abandono.
E ela revela, acima de tudo, que a pessoa tem uma autoestima espiritual baixa. O que seria essa autoestima espiritual baixa? Não confiar o suficiente em Deus. Não colocar a sua vida o suficiente na direção de Deus. As pessoas confundem o que Deus disse. Deus fala lá no livro de Gênesis 2,18 que não é bom que um homem esteja só. Quando a Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só, fala que a gente precisa ter alguma companhia. Não quer dizer que a gente precisa ser dependente dessa pessoa. Não é ter uma dependência. Deus, ele criou relacionamentos. Deus, ele não criou escravidão emocional. Relacionamento saudável é uma escolha e não uma necessidade desesperada. E a gente vê as pessoas que têm essa dependência emocional desesperadas, com medo de perder o outro. São relacionamentos que não lhe trazem paz. Muito pelo contrário. É um tipo de prisão. E como é que a gente pode identificar essa dependência emocional? E aí você para e analisa, será que em algum momento do meu relacionamento com tal pessoa eu estou sendo dependente emocionalmente? Quando você tem um medo excessivo de perder alguém, isso é um sintoma de dependência emocional. Quando você se anula para agradar outra pessoa. Quando você se culpa por impor limites, ou seja, para outra pessoa você está sempre disponível, para outra pessoa você está sempre dizendo sim, ou se caso você não pode, você está sempre se justificando o máximo para que essa outra pessoa tente lhe entender. Quando a pessoa ela aceita migalhas emocionais, a pessoa lhe dá atenção quando quer, lhe dá carinho quando quer, ou muitas das vezes tem uma outra pessoa e lhe procura quando quer. Isso tudo é migalha emocional. Obediência emocional é maior do que a obediência a Deus. Esse é um dos piores sintomas da dependência emocional. Quando você se preocupa em agradar mais a outra pessoa do que agradar a Deus. Deus precisa quebrar esses vínculos para curar a raiz. Você precisa dar espaço a Deus para fazer isso. Muitos pedem cura, mas não aceitam o corte. João 15:2 fala que todo ramo que dá fruto, ele poda. Então, a gente muitas das vezes precisa ser cortado para perder alguns apegos. Deus, ele não remove pessoas para nos ferir, mas para nos libertar. A cura ela começa quando Deus volta a ser a nossa fonte. Que você dê espaço para Deus te curar. E a reflexão que eu quero que você faça nesse momento é: se essa pessoa sair da sua vida, você desmorona? Você ora menos porque você pensa mais nela? Você negocia princípios para não perder alguém? Você se sente vivo apenas quando é correspondido por essa pessoa? Se alguém ocupa o lugar de Deus na sua vida, isso precisa cair hoje. Então que você possa obedecer a Deus, deixando Deus quebrar os vínculos emocionais e restaurar a sua identidade. Te ensinar a amar sem se perder. Deus quer te fazer por inteiro antes de te fazer acompanhado por alguém. Se priorize mais, se ame mais e coloque Deus no trono do teu coração e da tua vida. Deus te abençoe.